Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Eu vou apresentar para vocês o meu ponto de vista, minha opinião a respeito da política de juros altos. Mas como vou tratar de assuntos altamente refinados e de um nível educacional alto, eu devo dizer a vocês que eu sou mes- mestre em estudos de negócios internacionais, um mestrado que fiz nos Estados Unidos. Sou economista e tenho expertise em contabilidade. Eu escrevi 13 livros de contabilidade e já atuei, minha carreira é toda associada a finanças e contabilidade. Então, tenho uma experiência de mais de 50 anos nesse assunto. Além disso, como professor, atuei nas principais instituições do Brasil, como PUC, do Rio de Janeiro, IAG PUC, UERJ, onde comecei, no IBMEC, passei 5 anos, como na PUC também, passei 5 anos. E na Fundação Getúlio Vargas, que atuei 10 anos. Na Fundação Getúlio Vargas foi algo diferente. Eu criei cursos de pós-graduação, criei cursos de MBA e levei esses programas para as principais cidades do Brasil. Foi um programa de um sucesso extraordinário, até hoje prevalece com sucesso o mesmo modelo que eu criei. Bom, dito isso, eu devo dizer, do lado profissional, eu trabalhei como diretor financeiro na Eurolease, trabalhei como controller, diretor de controladoria da Marco Van, controller do Clube Mediterrâneo, trabalhei na Refrescos, trabalhei na Sharing Corporation, como gerente de orçamento e custo, trabalhei nos Estados Unidos. Na realidade, isso aí é um estágio que fiz de 6 meses na empresa Caborânamo, em Cash Management. Ok, eu estou dizendo isso porque o assunto aqui exige autoconhecimento. E o mais importante de tudo isso, porque eu estou falando sobre isso, é que eu sou um expert em contabilidade e tenho mais de 40 anos como professor de contabilidade. Está aí o meu perfil, por isso eu vou tratar desse assunto. A política de estudos altos é uma torre de Babel. Ninguém entende, ninguém sabe conduzir e só o sistema financeiro obtém excelente resultado. É incrível você perceber quanto tempo tem que temos a política de juros altos. E não acabou, já vai retornando de novo para a política de juros altos. Ninguém sabe. Economista não tem capacidade, não tem formação educacional para que ele faça e comande políticas monetárias. Política monetária depende muito de contabilidade, da teoria da partida dobrada, ou seja, o débito e crédito. Precisa que se entenda muito disso, profundamente disso. Precisa ser expert em contabilidade. E o economista, e eu tenho mais de 40 anos como professor, ensinei a muitos economistas na Fundação Getúlio Vargas, no IBMEC, na PUC, no Banco do Brasil, no BNDES e assim por diante. Economistas não sabem contabilidade, tem um conhecimento muito ralo. E sabe por quê? Porque o economista não gosta de contabilidade, não gosta de contabilidade e se acha superior e tem uma profissão superior ao contador. Quando na realidade contabilidade e economia estão
irmanados, interligados. É impossível ser um economista completo sem conhecer contabilidade, sem conhecer a teoria da partida dobrada. Não é possível. Não é possível conhecer moeda. Não é possível conhecer inflação sem conhecer contabilidade e débito e crédito. São as áreas que os economistas têm maior problema. Conhece alguma definição correta, pelo menos razoável, do que é moeda por economista? Não tem. É difícil encontrar. Confunde muito o conteúdo com a moeda. Eles confundem muito isso, porque eles não sabem contabilidade e não sabem a teoria da partida dobrada. Ou seja, não sabem o que é débito e crédito. Economista. Por isso tem grandes problemas e fica aí. Hoje é um dia, hoje é quanto? Hoje é 9 de setembro. Hoje é um dia especial que eu posso falar isso. Está aí a confusão que está. Não é só aqui no Brasil, não. É no mundo. Em respeito à política monetária, que ninguém sabe o que acontece. Aqui no Brasil tem um desastre em relação ao que eu estou falando da política monetária. Tem quantos anos? Desde março de 21, que a política de juros altos foi adotada aqui no Brasil e até hoje não consegue fazer absolutamente nada. Estão voltando aí a política de juros altos novamente. Por quê? Porque ninguém sabe conduzi-la, ninguém sabe o que que é. São os economistas que tomam conta. Os economistas jamais vão aceitar opiniões de contadores. Buscar a solução, entender o problema junto aos contadores. Não dá. Eles não fazem isso porque eles se acham superiores. Olha, eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas há 10 anos. Naquela época lá, no março, um augezinho, teve 12 PhDs em economia. Todos 12, todos 12 estudaram fora nos Estados Unidos. Chicago, uma série de universidades. Eu não conversei com cada um para bater papo. Mas, de uma certa maneira, eu conversava e discutia algumas coisas com alguns, mais ou menos cinco ou seis. Não encontrei um só que soubesse contabilidade. A única pessoa que tinha uma pretensão a entender de contabilidade era o Carlos Ivan, que era praticamente um ignorante a respeito dessa ciência. Porque o que ele sabia era mínimo mesmo. E, aliás, era quem melhor sabia da Fundação Getúlio Vargas. Tá certo? Muito bem. Então, se você olhar, essa política digital é um desastre. Desastre atrás do outro. Estou acabando um desastre, já está se pensando em aumentar a taxa, a Selic, a taxa de juros, para enfrentar o crescimento, o enorme crescimento que vai ter no Brasil, 2,5%. Ora, meus amigos, uma das piores coisas que acontece com a política de juros é acostumar os responsáveis pelo país e até o povo brasileiro a aceitar taxa de crescimento de 2,5% como se fosse enorme, que precisa aumentar a taxa de juros para parar esse crescimento absurdo. Para você ver a Torre de Babel que é esse país. Outro dia, aumentaram a taxa de juros para reduzir a inflação. A taxa de juros foi lá para as montanhas, de tão alta que ficou 13,75, o negócio dele. Depois não resolveu nada. Está aí ainda no bolo, não sabe o que é que faz, ninguém sabe o que é que faz, ninguém sabe prever. Previa uma economia que estivesse crescendo menos, agora a economia está crescendo mais. Chegou-se ao ponto que li no jornal que o mercado de capital espera que haja um aumento na taxa de juros que vai ser favorável para o mercado. Como é que pode isso? Uma taxa de juros alta é favorável ao mercado? A coisa não está certa, meu amigo. Tem algo aí no meio que não... E eu sei exatamente o que é. Não entende de política monetária, e muito menos de juros altos para combater a política fiscal. Não se combate inflação com política monetária. A maneira correta de você combater
a política, a inflação alta é através da política fiscal. E aqui nem se pensa nisso. Não é só aqui, não. É no mundo todo. Porque isto é totalmente favorável a quem? Ao sistema financeiro. Os rentistas, os investidores, ganham toneladas de dinheiro e não conseguem reduzir ou atenuar a inflação dos juros altos. Olha, estava no jornal hoje. Resultado mais forte do PIB que eu esperava reforçou a aposta na retomada do ciclo de alta Selic na reunião deste mês de setembro de 2024. Isso, olha, dá vontade de rir isso. O resultado mais forte do PIB é exatamente esse 2,5 que eu estou falando, que está se prevendo. Está se prevendo 2,1, agora é 2,4, agora é 2,5. Olha que absurdo, o país como o Brasil, que todo mundo fala, esse país, né, não pode crescer. Porque à medida que o país ameaça um crescimentozinho, há uma alta taxa, tem que se aumentar a taxa Selic. Não existe outra maneira de combater a inflação. Eu, pelo menos, deixo uma: controle de crédito e o controle da taxa de juros mais baixa do que o crescimento da economia. Por que não experimentar isso? Por que levar tantos anos levando para e deixar o país sem crescer? Há mais de 30 anos que o Brasil não cresce por causa da taxa de juros alta. É um absurdo. Isso é porque essa política é mão de economistas. E economista não tem. Tem arrogância. Porque se pelo menos é difícil, é. É muito difícil a política monetária. Muito difícil. É. Mas o economista não diz isso. Ele diz que sabe o que está acontecendo. Quando a situação aperta aqui, se fala sobre isso com os economistas, pelo menos apresentam projeções. Claro, qualquer projeção é melhor que o sistema atual. Olha só, do ponto de vista do BC, é preocupante essa economia que não desacelera. Não tem muito como evitar um ciclo de alta de juros. E olha só tem política de alta de juros para combater a inflação? E outra coisa, se a economia está acelerando, ela tem que desacelerar. Será que não existe uma política qualquer que um crescimento da economia e se controle a inflação? Eu não acho que não é falta de conhecimento, não. Porque se você ler um pouquinho, você vai ver que você encontra várias maneiras de você controlar isso. Várias não, algumas. Mas me parece ter uma preguiça mental, uma preguiça de dar o braço a torcer. Porque eles falam com taxa de juros alta com uma certeza absoluta que vai acontecer, que vão reduzir a inflação, que o país vai ficar melhor. É um absurdo, porque levar 30 anos sem crescer é um absurdo por causa dessa teimosia dos economistas. Vou falar aqui lucro e inflação. Para mim, a lucro ou inflação, a quantidade total de moedas expressa numa compra que excede o custo total de qualquer que seja a venda é lucro e inflação. Ou seja, lucro e inflação são sinônimos exatamente aí. E ninguém vai me dizer que não é. Porque, aliás, eu tenho até que colocar, ninguém fala nisso em lucro. Tá certo? Ninguém fala no lucro, a influência total do lucro na inflação. Sem lucro não existe inflação. Só isso. Então, a quantidade total de moedas expressa numa compra que excede o custo total de qualquer que seja a venda é lucro e inflação. Ou seja, nesse ponto aí, lucro e inflação são absolutamente iguais, são sinônimos. Lucro e inflação têm alta correlação. Se a inflação é alta, a lucratividade é alta. E, obviamente, se o lucro é alto, a inflação é alta. Não é por, não é por coincidência que nos países desenvolvidos a inflação é baixa, a lucratividade também é baixa. E nos países emergentes, a lucratividade é alta e a inflação é alta também. Tá certo? Tem que se pensar nisso.
O próprio Roberto Campos de Oliveira, o avô, ele fez uma frase aí explicando isso, dizendo assim: expansão monetária é a inflação, porque se for aumento dos preços, o responsável é o, é o investidor, é o empreendedor. Mas se for expansão monetária, o responsável é o governo. Só que não levou muitos anos, teve a crise de 2007, 2008, mostrou que a expansão monetária que foi estúpida, o Banco Central americano chegou a multiplicar por 15 seus ativos, né? O Banco Central fez uma expansão monetária enorme. Qual foi o resultado? 10 anos de inflação e juros baixos. Então, esta regra do senhor Roberto Campos, essa visão dele e dos caras que o acompanham, dos seus colegas, estava errada. Por isso que desapareceu, sem deixar resto, a teoria monetária da moeda. Mas o que está acontecendo? Veja só, quem faz aumento, quem faz inflação é aumento de preço. Agora, por que acontece o aumento de preço é outra coisa, discutiremos muito tempo. A grande contradição dos juros altos. Vou te mostrar aqui que é uma contradição estúpida. Os juros altos são um privilégio exorbitante do sistema financeiro. Quanto mais alto o lucro, mais alta a inflação. Olha que contradição. Se quanto mais alto é o lucro, mais alta é a inflação, por que aumentar a taxa de juros que vai fazer os banqueiros lucrarem infinitamente? Os rentistas têm lucro fantásticos. Ora, se eles têm lucro fantástico, o que acontece? Vão ter inflação no país. É muito simples você imaginar isso. Se eu vendo uma máquina, essa máquina que eu tenho aqui, eu sou vendedor dela HP, se eu vender ela pelo custo, nunca vai ter inflação. Tá certo? Agora, se eu vender para ter lucro, vai ter inflação. Claro. Porque o custo dela que me custou, vamos dizer, seja R$ 100. Eu vendo por 120. Então é preciso que tenha mais 20 na sociedade para comprar minha máquina. Uma emissão de 20. É isso aí que é inflação. Evidentemente, eu não sou contra o lucro. O lucro é necessário, é vital para a humanidade. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é preciso separar bem o joio do trigo. O lucro é e tem que ser bem definido para que a pessoa entenda o que é lucro e inflação. Para, no combate à inflação, não se cometer um erro absurdo como esse, que está, na realidade, ao contrário, aumentando a inflação, que é a taxa de juros altos. A taxa de juros altos produz lucros absurdos para o sistema financeiro. E aí nós vamos ver a grande contradição é isso. O sistema financeiro, através do crédito e do financiamento, que eles fazem, né? Apoiado pelo Banco Central, eles promovem o crédito e o financiamento. O que é crédito e financiamento? Em última análise, crédito e financiamento é inflação. Porque quando eu não tenho dinheiro, eu não faço nada, não invisto, não faço nada. Agora, se eu arranjar um crédito, o que é que eu faço? Eu vou para a rua e compro. Invisto, faço o que eu quiser, porque eu tomei um crédito. Então, crédito é naturalmente inflacionário. Muito bem, os bancos. E a gente vê o ciclo perfeitamente. Ciclo de alta deflação. O que é? Juros altos, os bancos ganham fortunas. Quando chega a um determinado nível, que ele não sabe se estão mais perdendo ou ganhando dinheiro por causa da inflação, que o que freia os lucros altos é a inflação. E ninguém, né, nunca mais, não vejo ninguém dizer essas coisas. A inflação alta ela é freada pela inflação que ela produz. E aí os lucradores ficam com medo do que está acontecendo. E porque é difícil, inclusive, de
avaliar se estão ganhando ou perdendo dinheiro. Tá certo? E aí, muito bem, a inflação subiu, os banqueiros fizeram a festa, agora vamos fazer o seguinte: vamos baixar a inflação. Como? Através de juros altos. Os juros altos comandou a subida da inflação. E os juros altos vão comandar a baixa da inflação. Que contradição absurda e louca. Isso é um absurdo. Isso é um ciclo de horror, que eu chamo isso. Como se estabelece o ciclo de horror, é isso aí. O ciclo de horror é esse. Os empresários, os banqueiros, etc., tal, promovem a inflação. Os banqueiros, o sistema financeiro promove a inflação. Como? Dando crédito, financiamento, apoiado pelo Banco Central. O governo colocando dinheiro nos banqueiros, os banqueiros emprestando. Emprestam à vontade, a rodo, porque se tiver problema, o Banco Central ajuda. E quando a inflação está lá alta, que eles percebem que não estão ganhando tanto dinheiro e podem perder, o que acontece? Vamos agora baixar a inflação. Como? Com juros altos. Que coisa, né? Que beleza. É um ciclo de horror. Escravidão. A escravidão humana na época moderna. Um abraço, pessoal, e até a próxima.